Fugindo do estigma de protagonistas de anime shounen, Edward Elric está longe de ser um brutamontes que resolve tudo na porrada. Muito pelo contrário, se trata de um gênio desse universo, demonstrando ter capacidades científicas e alquímicas surpreendentes ainda na infância, sendo capaz de desvendar códigos sozinho e exibindo extrema facilidade para entender conceitos complexos da ciência. O Alquimista de Aço é um personagem multifacetado, genial, mas também problemático. Afinal, ainda é humano e conta com um passado trágico e complexo, que aos poucos vai sendo revelado e dissecado pelo anime, apresentando toda a extensão de Edward Elric, o Alquimista de Aço. Após presenciar a partida misteriosa de seu pai e a morte de sua mãe, Edward, na companhia do seu irmão Alphonse, decide tentar ressuscitá-la antes da alquimia, a qual ele havia dominado há alguns anos de estudo, mesmo sabendo que não havia um só caso de transmutação humana de sucesso em todo o mundo e história. Edward ainda assim acreditava que era capaz de fazer isso. E não é necessário dizer que o resultado disso é trágico e marcaria Edward por toda a sua vida. Durante anos, ele estudou alquimia com a sua mestra Izumi Curtis. A primeira e a principal lição do seu treinamento foi a de entender um ciclo natural das coisas. Todo ser vivo, toda partícula do universo ao seu próprio modo, que faz parte de um organismo maior que engloba toda a existência. Esse conceito apresentado no anime faz um paralelo direto com a filosofia de Baruch Spinoza, que afirma que tudo que existe é a extensão de Deus, estando este, portanto, presente em tudo, como se o universo fosse um grande e único organismo vivo e todos fôssemos parte dele. Entretanto, essa lição também parecia ser a qual Edward esquecia com maior frequência. Por ser um alquimista talentoso, o protagonista se tornou arrogante e prepotente com o passar do tempo e, consequentemente, nutriu a ideia de que estaria acima desse ciclo e de que, através das suas habilidades, poderia quebrar as regras e deixar pagar o preço pela troca equivalente. E o conceito fundamental da alquimia, em um dado momento, quando confrontado pela religião, Edward até mesmo afirma que os alquimistas estavam mais próximos da ideia de Deus do que qualquer outro ser, o que reforça essa visão de arrogância e prepotência que acompanha o personagem a todo tempo, que não ironicamente se imaginava capaz de realizar coisas divinas através da alquimia. E esse comportamento explica a sua tentativa de transmutação humana e daria início aos acontecimentos da série, onde Edward, após perder a perna e o seu irmão, acaba ainda se sacrificando, tirando um braço para transmutar a alma de Alphonse em uma armadura, permitindo que ele continue vivo, mas não de forma humana, o que daria início à jornada dupla em tentar recuperar seus corpos, e as suas complicações vem a partir disso. Durante grande parte da obra, mas especialmente durante as 2 primeiras temporadas, Edward é um personagem difícil de lidar, nem mesmo Alphonse é capaz de conseguir em certos momentos, além de imaturo. Edward também é irritadiço, orgulhoso, impaciente e, acima de tudo, muito inseguro. Ele não transparece tal insegurança, mas ainda com a pompa de ser o alquimista federal mais jovem que já existiu. Mas em seu íntimo, o Edward carrega uma culpa que influenciava todas as suas ações, o que fazia duvidar dele e do seu propósito a todo tempo. É aquela culpa do sobrevivente. Muitas vezes é dito por Ed que também ele pode se perder o seu corpo e não Alphonse. Quaisquer ataque ao seu irmão ou menção às suas partes de aço provocam profunda irritação em Ed, que no fundo se ressente do fato de precisar de próteses para viver. Como a trama mostra também, demoram anos inteiros para que ele tenha coragem de perguntar a Alphonse como ele se sente em relação à armadura de metal. Além também de se ressentir do fato que seu irmão não pode se alimentar ou mesmo dormir. Sua culpa se manifesta porque ele sente que deveria ter sofrido mais, e não seu irmão. E com isso, ele traduz em vergonha, a qual ele não sabe lidar, e é manifestada através dos seus ataques de raiva e antipatia. Esse dilema entre o orgulho de Edward e a culpa que vai se tornando a sua persona cada vez mais complexa e difícil de lidar, criando um chamado orgulho arrogante,
comumente associado a experiências e pensamentos negativos, que se traduz em distanciamento, raiva e agressividade. Em suma, uma válvula de escape para os seus sentimentos negativos, sobretudo a vergonha e a impotência que sentia diante da situação do seu irmão. Esse comportamento fica bem explícito no momento em que os irmãos descobrem a receita da pedra filosofal, que era composta basicamente por vidas humanas. Por ter um senso de moralidade bem consolidado, ambos se recusam a usar o artefato para restaurarem seus corpos, mesmo sabendo que a troca seria aceita. Entretanto, enquanto Alphonse apenas cita o fato e segue em frente, Edward precisa tirar uns dias para se recuperar do baque, porque passa a ter que lidar ativamente com a culpa de ter sido responsável pelo incidente novamente, e o que faz ter um colapso de raiva e tristeza que faz o condenar o mundo ao seu redor, mas principalmente a si mesmo que fosse apenas uma criança e não tivesse a capacidade de entender o tamanho do erro que ele estava cometendo. Essa relação se desenvolve entre o seu orgulho arrogante e a impotência que vai se tornando um ciclo vicioso no arco do personagem, porque um passa a alimentar o outro em um espiral negativo. Edward se recusava a aceitar ajuda em sua jornada, porque ele acreditava que o dever dele era resolver a situação sozinho em que havia se colocado, detonando seu orgulho que o distanciava de todas as pessoas. Ao mesmo tempo, essa sensação de impotência coloca ele numa situação de culpa, que traduzia em vergonha. O torna ainda mais orgulhoso e o fazia resistir ainda mais em mudar esse comportamento, gerando ainda mais dificuldades e pedras no seu caminho. Demora temporadas inteiras para que Ed perceba que ele não pode resolver tudo sozinho e que precisava de ajuda de outras pessoas. Desde os outros alquimistas como seu pai até pessoas comuns que estavam ali apenas para oferecer um carinho. Somente quando ele reconhece que o seu orgulho não o levaria a lugar algum, é um processo que começa a ser percebido, colocando esperança no lugar que costumava ser ocupado pela culpa e pela frustração, encerrando a espiral que eventualmente o destruía psicologicamente pela solidão de afastar todas as pessoas que tentavam o ajudar, ou pela exaustão de nunca chegar a lugar algum. Na batalha final, quando Alphonse abre mão da sua alma para restaurar o braço de Edward, mais do que uma cena de ação, esse momento também é o divisor de águas na consciência do garoto. Ed percebe e aceita que as outras pessoas também estavam dispostas a fazer sacrifícios por ele, e que não era somente ele que precisava se sacrificar por todas as outras pessoas. Além de um claro amadurecimento, isso também explica o porquê dele não decidir com tanta facilidade em abdicar de sua alquimia para restaurar o corpo de Alphonse. Ao abrir mão do que o tornava especial, Edward também abriu mão do seu orgulho, que enfim aceitava ser também dependente de outras pessoas, inclusive do próprio Alphonse. O personagem enfim entendeu que não precisava fazer tudo sozinho e que receber ajuda também não implica que é um sentimento de dívida ou de culpa, assim encerrando o ciclo destrutivo que vinha o atormentando desde a infância. Demorou 74 episódios para que Edward, enfim, reconhecesse que também ele havia sido uma vítima das circunstâncias da sua transmutação, assim como seu irmão. Não havia como ele saber das consequências, afinal, ele era apenas uma criança nesse momento. Ao se libertar dessa culpa, ele também é capaz de se libertar da sensação de que o mundo estava sob a sua responsabilidade. A sua alquimia era uma habilidade graciosa, mas não era o seu dever ser um deus independente por causa dela. Ao se tornar uma pessoa comum, Edward enfim se sente bem em fazer parte de um grupo onde ele está inserido em um contexto onde o seu orgulho não obriga ele a ser o centro das atenções e admitir que depender de outras pessoas não era tão ruim assim, porque afinal, ele não estava sozinho.